Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estou aqui tentando fazer a live já 3 vezes já. Conexão muito ruim, vai entrando aí. Em nome de Jesus. Perdeu o sinal a internet aqui, estamos reiniciando agora. Vai entrando nessa live, nos ajude. Ore aí, esteja em espírito, para que tudo também venha dar certo. Quando você vai falar algo, irmão, espiritual, as coisas parecem que são com mais dificuldade, entendeu? Então vai entrando nesta live e vai nos ajudando aí, em nome de Jesus. Você que estava na live, volte a entrar aí, em nome de Jesus. Convidando alguns irmãos para estar conosco aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Esteja espírita aí, irmãos, nos ajudando em oração. Eu vou falar algo de subimportância que talvez você não sabia. De vez em quando a gente comenta alguma coisa na igreja, mas pela live eu creio que vai ser muito mais forte aí. Estou aqui convidando mais irmãos para estar conosco. Perdoe o atraso, estava ali atarefado com algumas coisas. E o tempo que me restou foi esse tempo que eu estou com você aqui agora. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Felipe, Pai do Senhor, missionária Nádia, Pai do Senhor, Ivonaldo. Ronaldo, me ajuda aí, convida pessoas, pastor Felipe, me ajuda. Missionária Nádia, me ajuda aí em nome de Jesus, convida alguém que queira participar conosco desta live. Amém? No nome de Jesus. Tá, eu estou regulando aqui o pedestral. Glória a Deus, a noite já caiu aqui. Presta atenção no que você vai ouvir. E se você quiser dar alguma opinião, escrever aí, fique à vontade. Mas convide pessoas para estar conosco, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, estou convidando pessoas aqui para estar conosco. Muita gente está chegando do trabalho agora, né? Nesse exato momento. E eu estou convidando aqui pessoas para estarem conosco. Glória a Deus. Presta atenção no que você vai ouvir nesse vídeo. E a gente vai pausar ele para fazer alguns comentários. Tá bom? Em nome de Jesus. Esse barulho aí é o trem passando, normal aqui em Francisco Morato. Amém? Pai do Senhor, Gabi, filha, Deus abençoe poderosamente você, seu pai, sua mãe, toda a sua família. Amém? Vamos iniciar o vídeo? Presta atenção no que você vai ouvir aí. Entram em acordo quando o assunto é este? Segundo o ex-satanista agora convertido, Vamos lá. o fim do mundo está próximo. Será que o cristianismo e o satanismo entram em acordo quando o assunto é este? Segundo o ex-satanista agora convertido, Daniel Mastral, há até mesmo um calendário que indica o início do fim. E aí? Você está preparado? Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou falar a respeito de um assunto que, a cada evento que mexe com o pensamento e o comportamento em escala global, como a recente pandemia do Covid, aproxima ainda mais a humanidade de uma catástrofe de nível apocalíptico, pelo menos teoricamente. A Bíblia cita no livro das Revelações de João que o fim dos tempos será marcado pela volta de Jesus. Disso, a maioria das pessoas está cansada de saber. Neste dia, tudo que conhecemos, tudo que vemos e sentimos, todo o sentido da vida será perdido. E se salvarão somente aqueles que creem que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só coisa. E claro, aceitem essa tríade como sendo a única verdade. Essas almas estarão salvas. No entanto, antes de Cristo voltar, a humanidade será apresentada a uma espécie de líder, ou
ou que se apresentará como sendo um. No início, ele se mostrará como um unificador e pacificador. Alguém que irá trazer uma solução para os problemas mundiais que irão surgir, ou que já estão surgindo. Segundo algumas fontes, a partir do momento em que poderosos demônios forem libertados e trazidos à presença humana. A humanidade viverá a sensação de prosperidade e paz, contudo, sem se dar conta de que essa sensação é apenas superficial, passageira, e que poderá se desencadear no verdadeiro caos. Mas, antes da tempestade, haverá calmaria, o grande reset, algo que a humanidade aceitará de bom grado, ignorando ao mesmo tempo que ali estará. Vamos lá, irmão, já começar aqui o primeiro comentário que ele está citando agora aqui, né? O homem que ele fala que vai se manifestar a toda a humanidade. Você que lê a Bíblia sabe que é o anticristo. E o que nós estamos vivenciando agora, tudo encaminha, né, para isso, para a manifestação do anticristo. Assim como o profeta Isaías, João Batista, veio preparar o caminho, a tecnologia e o sistema, né, está preparando o caminho para a chegada do anticristo. Ele não chegou, mas o espírito dele já opera, né? A Bíblia diz na Epístola de João que muitos já se têm feito anticristo, né? E agora você vê aí o Ivan Lima, né, que é esse senhor aí desse canal, Fatos Desconhecidos, ele falando sobre o grande reset mundial, né? Você sabe, irmãos, o que é o grande reset mundial, né? Reset é uma palavra americana, né, em inglês, que quer dizer reiniciar, né? Reinício ou reiniciar. O que acontece, irmãos? Nós se aproxima desse grande reset, tá? Existem alguns acontecimentos, o trem tá passando, que são preparados e ditados pela agenda global, pela elite global, irmãos, para dia, hora e ano. São projetos de redução populacional que eles vêm trabalhando, queridos, há anos. Essa pandemia, ela não foi algo, irmãos, que estourou por acaso. Não. Isso daí já está sendo preparado há muito tempo, né? Pela elite mundial, tá? E estourou. Isso daí é o pontapé inicial, irmãos, para o prenúncio do fim, né, de todas as coisas. Uma das primeiras pragas na terra que trouxe grande aflição à humanidade. E nós já estamos agora indo para a segunda peste ou segunda praga que está para chegar sobre a terra, que agora, né, os comerciais já estão divulgando sobre o ebola, né? Sobre ficar atento com ebola, a doença do macaco aí que tá vindo, que eles dizem, né? E eles já estão dando um ênfase, até através dos comerciais, de como se prevenir contra a ebola, contra a doença do macaco, tá? A mídia ainda não divulgou, mas já existe posteriormente no Brasil mais de 100 casos de pessoas que já estão com essa doença. Mas veja bem como funciona a elite. Irmãos, no meio de 1 milhão
no meio de 1 milhão de pessoas e 100 pessoas infectadas com uma praga ou com uma doença, tá? Qual é mais fácil de sancionar o problema? De 1 milhão ou de 100 pessoas? Né? Isso é um raciocínio lógico que eu estou falando aqui. É claro, irmãos, que é de 100 pessoas. Então, logo se eles sabem que a ebola, essa doença, já chegou no Brasil, estão divulgando, irmãos, nos comerciais, por que eles já não pegam um remédio que já está criado e já vacina essas 100 pessoas, já cura essas 100 pessoas, para que isso não venha proliferar? Porque, na verdade, irmãos, isso é uma jogada de marketing, né? Eu vou virar a câmera para mim aqui um pouco, talvez não vai dar para você me ver, né? Na verdade, isso é uma jogada, irmãos, de marketing. Por quê? Qual é o ênfase, então? O que eles querem? Já que eles não curam essas 100 pessoas, logo entram em ação e entram com providência nessas 100 pessoas que estão infectadas. Porque tudo é um projeto, irmãos, tá? E o que acontece? Eles estão esperando chegar o quê? Para isso se expandir. Simples. Se você tem uma mente, eu vou deixar você puxar sua mente aí. Responda para mim, alguém que tem uma mente. O que é que eles estão esperando, né? Para isso proliferar rápido e muito mais pessoas ser contaminadas ou contagiadas com essa pandemia, essa nova pandemia, e eles começarem a darem notícias alarmosas à humanidade. O que eles estão esperando acontecer? O que você acha que eles estão esperando acontecer, sendo que eles já podem inibir agora, mas eles não querem inibir? O que será que eles estão esperando? A paz do Senhor, enquanto alguém vai caçando uma resposta aí, eu vou dando a paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor, irmã Laís Domingos. Nosso irmão Elias, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Joilma Souza. Compartilha esta live, irmãos. Em nome de Jesus, é um alerta aí, tá? Que eu venho trazendo a vocês, tá? Então, você que está na live aí, o que será que eles estão esperando? A paz do Senhor, irmão Lázaro Gomes da Silva. Deus abençoe. Ninguém até agora pronunciou nada, né? Então sou eu mesmo que vou ter que dar a resposta para vocês. O que está para acontecer mundialmente que vai, irmãos, mudar, né, algumas leis e algumas ações ainda a partir desse ano? O que está para acontecer? Pegou? Pegou? O que está para acontecer? Está bem perto de acontecer, que vai mudar algumas coisas, vai mudar algumas leis e algumas coisas vai começar a ser implantada a partir desse ano. O que é que está para acontecer? Pai do Senhor, irmã Beatriz Lima, Deus abençoe. Já está escuro aqui no monte, eu estou direto do monte aqui, fazendo essa live junto com vocês. Ninguém responde nada, né, irmão? O que está para acontecer, então, no mês de outubro? Eu vou dar a resposta, tá bom? Que eu tenho que ganhar tempo aqui. Irmãos, a eleição, irmãos. Eles estão esperando passar a eleição, tá? Para que essa pandemia, o ebola, seja divulgado com mais ênfase. Entendeu? Assim que passar a eleição, algumas coisas que estavam, irmão, arquivado, tá? Alguns projetos da elite que estavam arquivados,
serão desarquivadas e aplicadas à humanidade. Tá? E isso faz parte do quê? Faz parte do grande reset mundial que está por vir. Resetar significa reiniciar. E para acontecer um grande reset, você sabe que quando você tem um videogame, quando você tem um DVD ou algo que funciona, para resetar você tem que fazer o quê? Desligar e ligar de novo, né? Desligar e ligar de novo. Então, o que eles vão ter que fazer para acontecer o grande reset mundial? Irmãos, vir um grande apagão sobre a humanidade. O apagão virá. Eu não posso dar dia e hora e nem data. Mas Deus, Ele já mostrou para mim, para outros, para muitas pessoas sobre o apagão. E esse apagão vai acontecer, tá? Para dar início ao grande reset mundial. Só que esse reset, ele já estava preparado, ó, faz tempo, tá? A gente até canta, até faz apologia ao grande reset e o novo mundo que o sistema vai trazer, com todo tipo de reforma. Não, pastor, a gente não canta não, a gente canta sim. A gente canta no próprio hino nacional da nossa nação. Iluminar o sol do novo mundo. Iluminar o sol do novo mundo. Presta atenção. Iluminar o sol do novo mundo. No hino nacional brasileiro. Iluminar o sol do novo mundo. Irmãos, iluminar ali se refere a quem? Aos Illuminatis, né? Irmãos, aos senhores do mundo, né? Ou seja, a própria elite, né? A própria elite global, né? Iluminar o sol do novo mundo, os Illuminatis, né? O novo mundo que? O novo mundo que vai acontecer através do grande reset que está por vir, tá? Um novo mundo com novas regras, com novas doutrinas, com novas apologias, com novo sistema, com novo avanço, com coisas novas. É uma reforma total que está para acontecer. A paz do Senhor, pastora Nalva, pastor Osvaldo, paz do Senhor, irmã Mari Santos, Deus abençoe, né? Nós estamos falando de algo subimportante nesta noite. Irmão, tá muito escuro aqui, nem com a lanterna a gente tá conseguindo controlar a escuridão aqui no lugar, né? Até para filmar tá ruim aqui e tá muito escuro no monte, tá? E nós estamos aqui fazendo a live junto com você, tá bom? Então, o novo reset mundial que está para vir. Vou continuar soltando o vídeo aqui do Ivan Lima. Presta atenção, irmão, que vai chegar em partes importantíssimas que você precisa saber. Se iniciando a tribulação para pouco tempo depois, vir a grande tribulação. Atualmente, só quem não se encontra no planeta Terra é que não vê o estardalhaço que vem acontecendo no mundo da política global, que tem feito os países se dividirem, assim como no mundo das religiões, que tem ocasionado o distanciamento de grupos de pessoas em todo o mundo. Será que isso indica que os demônios já foram libertados? Recentemente, a inauguração do maior túnel ferroviário do mundo, construído entre a Suíça e a Alemanha, deixou muita gente desconfiada e até amedrontada, devido ao teor do espetáculo que foi apresentado. Inaugurado em 1º de junho de 2022, o túnel
possui 57 quilômetros de extensão e foi construído sob as altas montanhas dos Alpes, a fim de diminuir a distância e o tempo gasto de viagem entre os dois países, chegando a economizar 1 hora e, de certa forma, barateando os custos de transporte. O fato que chamou a atenção de muita gente, especialmente dos religiosos, foi o teatro feito para essa inauguração. A peça, criada pelo alemão Volker Hess, foi baseada em uma antiga lenda suíça alpina que conta que, para facilitar a travessia dos aldeões num trecho de altos penhascos, o diabo construiu uma ponte, mas com a condição de ter a alma do primeiro que a atravessasse. Espertos, os aldeões teriam colocado uma cabra no lugar de uma pessoa para fazer essa travessia, na tentativa de ludibriar o feitor da obra. Enfurecido, o diabo foi até uma enorme rocha a fim de jogá-la sobre a ponte e destruí-la. Mas antes disso, uma das aldeãs havia fixado uma cruz sobre a rocha, impedindo que o capiroto se aproximasse e concluísse seu plano. A cerimônia contou com europeus poderosos, como a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês François Hollande, o chanceler austríaco Christian Kerr e o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Porém, grande parte dos civis presentes e do público que assistia à transmissão pela TV viram nessa festa uma premissa para o que a humanidade haverá de vivenciar, ou pior, já está vivenciando. Em outras palavras, tratar o evento como bizarro e desrespeitoso, uma vez que os adereços, figurinos e imagens simbólicas sugeriram temas do apocalipse, do paganismo e da magia negra. Outro tema que assusta boa parte da população e que é pauta de reuniões como o Fórum Econômico Mundial é o chamado Grande Reset, que consiste em reiniciar o atual modelo do capitalismo e promover um desenvolvimento mais sustentável. As medidas propostas por este modelo mudariam completamente a economia mundial e também os aspectos ambientais. Calma que eu explico. Como o fórum aconteceu no início da pandemia do Covid, os idealizadores deste modelo, apoiados por gente como o Príncipe Charles, propuseram criar indústrias mais sustentáveis, um mundo mais saudável e próspero. O que inicialmente pode parecer uma iniciativa válida, segundo os antagonistas da ideia, na prática, o plano proposto é um pouco vago e pode resultar no fortalecimento do papel do Estado. De acordo com o chefe do fórum, Klaus Schwab, além de um mundo mais sustentável, a ideia era pôr fim aos subsídios dados aos combustíveis fósseis. Era a intenção também gerar maior imposto sobre a riqueza, determinar novas regras sobre o trabalho, entre outras medidas, o que, para os especialistas contrários à ideia, pode acabar gerando uma interferência em diversos aspectos nos atuais padrões de vida. Políticos conservadores, instituições financeiras, diversos meios de comunicação e até mesmo instituições religiosas são contra tal modelo e criticam a iniciativa por ela ser uma ameaça à economia global e à liberdade individual, uma vez que o controle de tudo isso acabaria nas mãos do Estado. Chamando todos os inconformados, Comercial os aí. insatisfeitos, os impacientes. Quem acredita que o futuro se constrói com ações no presente. Hoje, pelo menos na maioria dos países, isso é algo impensável. Uma outra coisa preocupante relacionada ao fim dos tempos
mas que não é de hoje que vem sendo testada, é o uso de uma substância retirada no processo de oxidação da adrenalina, um dos hormônios que possuímos. Tal substância é uma molécula chamada adrenocromo. Opa! Tudo bem, se isso fosse apenas uma questão voluntária. É aí agora que eu quero entrar. Esse é um dos assuntos mais polêmicos, né? O Ivonaldo, o cooperador Ivonaldo, mandou esse vídeo hoje, mas eu já estava por dentro, né? Eu já havia estudado um pouco e até citei na igreja, na nossa igreja, sobre isso, sobre o adrenocromo, né? O que será que é isso, né, irmão? Esse tal do adrenocromo. Irmão, é simplesmente, né, adreno vem de a adrenalina, né? E o cromo ali fala das células, né, irmãos, que compõem a nossa placa sanguínea, né, que gera o oxigênio e a vida, né, irmãos? Então, o adrenocromo é algo muito terrível, irmãos. E o que é isso, né? A Elite Global criou agora, no início desse ano, para quem não sabe, tá? Esse adrenocromo, essa forma, só a Elite pode ter acesso a isso. Isso também é algo, irmão, que pertence, né, ao satanista. A elite mundial em si, ela trabalha para Satanás, né? Ela serve Satanás. E o adrenocromo nada mais, nada é do que retirar sangue de pessoas e principalmente de criança. Recentemente eu falava na igreja. Muitas das vezes você vai fazer um exame de sangue e ali as pessoas tiram seu sangue, tiram o meu sangue, tiram o sangue dos nossos filhos, ali para fazer o exame para descobrir se você tem alguma coisa, né? E muitas das vezes, irmãos, o exame de sangue que você faz no hospital, ele não dá nada. Só que o sangue que eles tiraram de você, para onde que é que ele vai? Né? Alguém acredita em si que ele só vai para um banco de sangue, para virar um sangue ali que vai ser doado para alguém que precisa. E eu quero te dizer que não é assim que acontece todas as vezes. Muitas das vezes, irmãos, esses bancos de sangue, eles fecham aliança com satanistas. E o sangue que foi retirado de pessoas, tanto de mim como de você, de seu filho, de famílias e assim por etc., ele é retirado. O satanista vai até esses bancos de sangue, tá? Eles compram bolsas de sangue ali e eles vão usar em rituais de magia negra, e com o próprio sangue eles vão contaminar, muitas das vezes eles vão contaminar esse próprio sangue e eles vão utilizar esse próprio sangue para infectar pessoas, para criar doenças, né, através do sangue. E a alma do homem, a Bíblia diz que está no sangue, né? E o sangue nada mais, ele é a vida que compõe o nosso ser. Nós estamos vivos e você sabe que nosso corpo humano contém 7,5 litros de sangue, tá? E este sangue é o que nos faz manter vivo, né? E agora você imagine quantos esses bancos de sangue são, quantas bolsas ou quantos túneis de sangue. Existem rituais macabros de magia negra onde, irmãos, são galões e galões de sangue. Ali, túneis de sangue. Eu já ouvi
testemunho de pessoas, né? Que chegavam num certo quarto, ali havia galões e galões de sangue estucado para os rituais de magia negra. E se você achar que nesse ano, o próprio carnaval, para acontecer consagrando o mundo para os Exu, não foi utilizado muito sangue e derramamento de sangue, eu quero te falar que você está muito inocente e você tem que abrir muito mais a sua mente. E o adrenocromo é a forma que a elite global agora inventou para se manter, né? Para manter a juventude. É a fórmula da juventude, ou seja, a pessoa nunca, irmãos, envelhecer, renovando tanto sua cartilagem como as suas células. Existem muitos atores em Hollywood que o tempo passa e a pessoa está do mesmo jeito, da mesma forma, não envelhece, a saúde está sempre vigorada e é por causa desse projeto aí do adrenocromo. Eles vêm há muito tempo recebendo sangue de crianças nas veias, né? Sangue novo nas veias. Você sabe que a criança, irmãos, até um período de idade, o sangue deles é um sangue puro. Por quê? Porque não fumam, não bebem, não injetam droga, não usam droga, não comem nenhuma substância que possa defraudar o seu sangue. Então aquele sangue está um sangue novo, um sangue revigorado, né? E é este sangue que é utilizado, irmãos, no adrenocromo. Só que no outro documentário que eu vi sobre o adrenocromo, eles estão pegando crianças de 4 anos até virar jovem de 16 anos de idade. Esses sangues são retirados para usar em ritual de magia negra e ser exportado para pessoas que têm um aquisitivo muito alto da elite ou até atores de Hollywood que injetam esse sangue. Pai Senhor Paloma Laio, Pai Senhor Irmã Tereza Camargo, Paz do Senhor Diaconisa Thaís, Diaconisa Camila, Deus abençoe. Irmão, vai compartilhando esta live, isso daqui é muito sério, esse vídeo, que eu tô pondo aqui, tô comentando algo que eu já vinha estudando e hoje o Ivonaldo só reforçou, aí me mandando esse vídeo do Ivan Lima aí, do canal Fatos Desconhecidos, né? Então o adrenocromo funciona desta forma, irmãos, tá? Então o que acontece? Você não pode, Pai Senhor Itaiana, muitas das vezes quando você for ali no hospital tirar sangue, irmão, você tem que orar, né? Para que o seu sangue não seja utilizado em rituais de magia negra. Porque você sabe que a alta magia, o sacrifício não é de animal. E não são pratos de manjares, rituais cabalísticos com objeto. Não, é o próprio corpo humano. Para a magia ser forte, tem que ser utilizado o corpo humano, sangue humano, derramamento de sangue, né? Mas eu vou soltar um pouquinho e depois eu continuo o comentário. Presta atenção. Em que um adulto fosse até um banco de sangue e doasse sua parte para alguma utilização prática e benéfica. Porém, acontece que seu uso tem sido feito de forma implícita e ilegal. E bota ilegal nisso. O que se fala a respeito do adrenocromo é que pessoas de grande poder aquisitivo estariam o utilizando para fins de rejuvenescimento e pagando muito, muito caro por isso. Até aí tudo bem também, não? Afinal, quem não gostaria de descobrir a fonte da juventude? O problema está na forma que estão usando para obter essa molécula. De acordo com as fontes, crianças entre 7 e 10 anos seriam assediadas e levadas a um determinado local.
Então, elas precisariam ser aterrorizadas sob tortura, a fim de gerar adrenalina suficiente no organismo. Mas até chegar a este ponto, a criança em questão já estaria se aproximando de sua morte. Nesse momento, retira-se o sangue da criança e no laboratório é feita a extração. Deixa eu comentar aqui, irmãos. Ele falou aí de crianças até 10 anos, né? Mas no outro documentário que eu vi, até 16 anos eles estão caçando pessoas e retirando o sangue. Você viu que ele está comentando aí que quando eles catam essas crianças, que eles sequestram, na verdade, né, irmão? Que eles sequestram essas crianças, o que acontece? Eles vão pôr ela diante de uma sala e lá eles vão pôr toda forma de tortura e algo que venha causar pânico extremo, tanto no psique da criança, no psicológico, como também no seu corpo. E você sabe, irmão, que quando nós estamos debaixo de uma adrenalina, né, o nosso sangue, ele ativa outro ponto, né? Ou seja, uma parte mais forte, os glóbulos, né? Os glóbulos vermelhos, eles se agitam muito mais, mexendo em todo o nosso ser, irmãos. E principalmente em partes do nosso cérebro, a aceleração do nosso coração por causa da adrenalina, o medo, ativa emoções e reações ao contrário de todo tipo, tá? E quando a criança está dessa forma, é o que ele está falando aí, eles vão, desmaia a criança e eles retiram este sangue, né, no teor da adrenalina e logo levam para alguém ou aplicam, né, em si. E este sangue agitado, né, ele vai misturar o sangue velho com o sangue novo, perdão, com o sangue que já estava na pessoa. E por esse sangue ele está agitado, ele liberar uma substância mais forte por causa da adrenalina, ele vai ser mais forte do que o sangue que está no corpo da pessoa já. Então ele vai sobrepor. E é onde as células vão ser rejuvenescidas, né? E a pessoa vai demorar muito mais para envelhecer, para ficar doente e assim por diante, né? Um dos outros documentários é o ouro monoatômico, explicando, irmãos, que hoje o nosso sangue não é o sangue natural como era no princípio, tá? Dos seres humanos há muitos séculos para trás, principalmente dos homens da Bíblia. O nosso sangue, ele foi substituído. Não eram glóbulos brancos e nem glóbulos vermelhos o nosso sangue, tá? O nosso sangue, irmãos, ele continha, né? Não era só glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Era glóbulo branco e glóbulo azul, né? Hoje, quando alguém vai se referir a alguém muito rico, a pessoa diz assim, esse daí tem o sangue azul. Essa expressão é por quê, irmão? Quando a gente diz assim, esse daí tem sangue azul, quer dizer que a pessoa é riquíssima e que até o sangue dele é original, né? É o sangue da elite global, irmão, o sangue azul. O sangue original, sem contaminação. Eles não comem alimento com glutamato de monossódio, igual você come, né, igual eu como. Eles não comem alimento industrializado, igual a gente come, né, com todo tipo de veneno que a própria Anvisa coloca nos alimentos hoje. Não. Eles têm a própria horta deles, os próprios alimentos deles, sem nenhum tipo de veneno, sem nenhum tipo de agrotóxico e assim por diante. A paz do Senhor, pastor Flávio, missionária Francilene. Glória a Deus. É muito forte que eu tô aqui, irmão, tentando passar para você. O negócio é muito sério. O ano de 2023 vai ser muito forte, porque dentro do calendário satânico, como o próprio Daniel Mastral falou, e eu já fui puxar em outros documentários, estudar também a Agenda 2030. Vai ser o prenúncio para o satanista do fim de uma era.
tá? Do fim de um mundo presente para um novo mundo que se inicia. Então, novas coisas vão começar a acontecer, mas isso vai mexer com o globo, com a humanidade, né? Com tudo que existe. Vai ser muito terrível. Vamos continuar vendo o documentário. Se alguém souber alguma coisa, pode escrever aí. Vamos lá. Do hormônio desejado do sangue. Posteriormente, o cliente compra esse hormônio e o injeta em sua corrente sanguínea. Segundo os satanistas e outros seguidores da ideia, o adrenocromo é um verdadeiro milagre da juventude. Para Daniel Mastral, o ex-satanista, o comércio dessa substância é uma das maiores fontes de renda da instituição, que tem sua matriz nos Estados Unidos. Mas seu campo de ação é mundial. Agora você deve estar se perguntando: e quando a criança morre, o que é feito do corpo? Opa! Você viu aí? Prestou atenção? Aonde que é, irmão, que é a matriz da onde trabalha o adrenocromo e tudo isso acontece? Nos Estados Unidos. Então, irmãos, existe um lugar nos Estados Unidos específico para isso, né? Crianças são sequestradas em diversos países, são transportadas, levadas para o lugar e ali passam por tortura para esse sangue ser extraído e ele ser o quê? Globalizado, vendido, e isso gera altos valores, que é o que está falando aí, tá? Vendido, exportado, vendido para a elite, para a própria elite, pessoas de alta classe, alta sociedade. A Camila tá falando aí, é a nova era, é isso mesmo, Camila. É um novo mundo, uma nova era, né? E muitos não estão pegando. Então, tudo que está acontecendo, irmãos, é um encaminhamento para o que está por vir. E o que está por vir é muito terrível. Se a igreja não orar, se a igreja não descer, se nós não consagrar, irmãos, não ensinar nossos filhos, não caminhar, estar nos pés de Cristo, nós não vamos suportar. Porque a elite está avançando muito rápido os seus planos. E o nosso Senhor Jesus se aproxima. Essas coisas é para gerar pânico na gente? Não, irmão. É para a gente buscar muito mais o Senhor e estar com a fé em alta e se preparando para a volta de Jesus. Paz do Senhor, missionária Penha, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, né? Vamos continuar um pouco aí do documentário e nós vamos comentando. Segundo disse Daniel em uma entrevista a um podcast, elas são cremadas, se transformam em pó e acabam entrando para as estatísticas de desaparecido. Mas não pense que o satanismo... E aí, eles queimam a criança depois do ritual, tá? Eles cremam a criança, ela vira pó. Este sangue também é usado em ritual de magia negra, ou este pó, perdão, é usado também em ritual de magia negra, que é o pó de pemba, né? E assim por diante. É utilizado e agora é divulgada a notícia, desaparecido. Aí parentes vão a microtério, delegacia, hospitais e acaba que não acha essa criança, não acha esses jovens. Por quê, irmãos? Porque eles foram mortos para o projeto adrenocromo e para ritual de magia negra. Pai Senhor, pastor Anélia, pastor Ricardo, glória a Deus, presta atenção aí. Fácil de ser dizimado. De acordo com Daniel, várias esferas da sociedade, como artistas de renome, agentes da lei e da justiça, e principalmente governos, estariam envolvidos com a doutrina, fazendo de tudo para proteger essa ideologia do terror e a si mesmos. Ou seja, são pessoas que compartilham com todo esse terror e, mais ainda, com o controle das massas. E o que não seria nenhuma surpresa
é o fato do Illuminati, um grupo secreto com atividades obscuras, ser um braço do grupo satânico. Horrível, não? Tudo isso faz parte de um aglomerado de acontecimentos prévios à vinda do anticristo, como se estivessem preparando o terreno para a sua recepção e posteriores ações. O fato é que a cada dia que nasce, temos testemunhado ocorrências absurdas por todo o globo. E sempre que acontecem, as vítimas são os inocentes, os que creem na tríade sagrada e, pior, também as crianças. Bom, agora sobre o calendário. De forma não oficial, o ex-satanista falou em uma das entrevistas a respeito do dia 31 de outubro de 2023. Guarde esta data, pois é nela que haverá uma reunião dos satanistas. Presta atenção aí, irmãos. Outubro de 2023, dia 31 de outubro de 2023, os satanistas creem que será o prenúncio de um fim para uma nova era, tá? Segundo alguns documentários, vai ser liberado um principado na terra, um demônio que nunca tinha atuado na terra ainda, vai ser liberado, tá? E grande vai ser o ai, né, de muita gente. Então, dia 31 de outubro, irmãos, 2023, aí você conta, ó, 23, né? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Depois de 2023 para 2030, irmãos, são 7 anos. E aí? Será que é isso que a palavra de Deus ela quer dizer lá, irmão? Sobre as semanas que Daniel viu? Hã? E aí? A igreja está totalmente desacordada, desapercebida acerca da volta de Jesus, irmãos. E Jesus vai voltar. E tudo está se avançando. E os acontecimentos estão aí como sinais. O que Jesus falou em Mateus 24 está acontecendo. Tá? A pandemia, ela trouxe um pânico. E agora o que está causando pânico atualmente é a guerra, irmãos, da Ucrânia. E em terceiro lugar, a nova pandemia, a ebola, a doença do macaco, irmão. O negócio é forte. O Ivonaldo está dizendo assim, Pai Senhor Jeane, Pai Senhor Rayane, glória a Deus, a paz do Senhor. Ludmila, Deus abençoe. O Ivonaldo está dizendo assim, pesquisei sobre essa extração desse adrenocromo. É realmente verdade que através de tortura que se extrai isso. Pode pesquisar até no Google. Pesquisa no Google, irmão. O negócio é muito sério. Não brinca, não. Então, o ano de 2023 vai ser um ano terrível. Irmãos, para o satanista, não vai ser um ano de pânico e nem de derrota. Vai ser um ano de vitória. Por quê? A igreja aguarda Jesus. E o mundo e o sistema e o satanista aguarda quem? O anticristo, irmão. Que é o Deus deles, é quem eles vão venerar, que eles vão dobrar os joelhos, que eles vão adorar, que eles vão prestar todo tipo de adoração, porque eles estão cegos. Porque não tem o conhecimento da palavra da verdade. E nós, como cristãos, não podemos ficar com venda nos olhos. Porque nós conhecemos a Cristo, servimos a Cristo, e conhecemos a sua palavra, e sabemos que a sua palavra é verdade. Mas, porém, por falta de conhecimento, irmãos, o que acontece? Nós vamos se tornando indoutos, cegos. E Oséias vai dizer assim, o meu povo perece, Deus usando Oséias, por falta de conhecimento. É tempo de nós estudar essas coisas.
pegar essas informações e estar preparado, irmão. Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. O mal está avançando com grande ênfase. Satanás está investindo muito mais, né? E tudo começou, irmãos, não foi agora. Foi a partir daquilo que abalou a humanidade. Existem muitos acontecimentos que abalaram a humanidade. O Muro de Berlim, né? Quando foi derrubado o Muro de Berlim na Alemanha, abalou o mundo, né? O que acontece? O Muro de Berlim ali já era apologia à desigualdade, né? Porque a Alemanha estava dividida entre os alemães comunistas e os não comunistas. A perseguição de Adolf Hitler contra os cristãos em séculos passados. E aí? Israel tinha deixado de ser nação. E em 1910, Oswaldo Aranha, no voto Minerva, o único voto de um brasileiro, deu o direito de Israel voltar a ser nação e ser reconhecida. Era a figueira que Jesus disse, voltando a florescer. E aí? Depois disso, 11 de setembro de 2001 foi o prenúncio de tudo que estava por vir. A queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. E agora o que abalou a humanidade, a pandemia no final do ano de 2019, que perdura até agora, tá? E já vindo agora uma nova pandemia, ou seja, vai ser uma atrás da outra. E depois do ano 2023, muito mais forte, coisas vão começar a acontecer, porque são 7 anos para o reset mundial, tá? E os planos satânicos acelerarem com mais ênfase. Presta atenção, vou soltar aqui. Os oficiais. Na verdade, será uma espécie de ritual. Nele será aberto um portal e, a partir daí, haverá um desdobramento de acontecimentos durante cerca de 3 anos, que são conhecidos como a Era da Tribulação. Nesse período em que os demônios estarão soltos, é que o anticristo passará a ser reconhecido e elevado ao patamar de herói, uma vez que será ele quem encontrará uma solução para, entre aspas, salvar a humanidade. Após estes 3 anos, então, teria início a grande tribulação, em que as coisas se tornariam muito piores para o mundo todo. Na Bíblia, é citado que o dilúvio foi a forma que Deus encontrou de reiniciar a vida na Terra, uma vez que a promiscuidade, a avareza e os abusos tinham tomado conta da humanidade. Se isso é realmente um fato histórico e não só bíblico, o Apocalipse é passível, sim, de acontecer. Para finalizar, gostaria de fazer um adendo. Para Deus, o impossível torna-se possível e bem-queridos são os que seguem seus preceitos. Hoje é difícil afirmarmos o que é certo ou errado, mas fomos orientados de forma a praticar o bem, não interessa a quem. Fomos ainda orientados a agradecer pela vida e pela liberdade de ir e vir, coisa que, infelizmente, poucos de nós nos lembramos. E lembre-se, a vida é um vapor. Hoje estamos aqui, mas não sabemos nada sobre o amanhã. Portanto, viva da melhor forma que achar, só que não em detrimento da felicidade de outras pessoas.
É isso. Por hoje fico por aqui. Acabou o documentário, né, irmãos? Aí do Ivan Lima, certo? E o que acontece, irmãos? Irmãos, vamos estudar, vamos vigiar, vamos estar atentos. Jesus está voltando. Compartilhe essa live o máximo que você puder. Isso daqui não é uma brincadeira, né? O que foi exposto aí são coisas que estão acontecendo atrás dos bastidores. Enquanto muitas das vezes nós estamos distraídos, nosso inimigo que é sagaz, ele continua trabalhando, né? O ano de 2023 e agora depois de outubro desse ano, em novembro, o negócio vai ferver. O ano de 2023, muito mais, né? O Ivan Lima citou ali de 3 anos e meio. É o que o satanista crê, né? Que de 2023 para frente, 3 anos e meio é o tempo de toda a aplicação da Agenda Global 2030. Já está com todos os seus projetos em andamento, né? Eles creem que nesse período, tudo quanto a elite criou na agenda para ser feito, já esteja em andamento, tá? E os outros 3 anos e meio, que 3,5 mais 3,5, 7, são então aonde verdadeiramente vai ser revelado quem? O anticristo na terra, né? É o que eles creem. Mas na verdade o espírito do anticristo já está agindo há muito tempo. O espírito do anticristo se revelou, irmãos, quando Nimrod, na Bíblia, construiu a torre de Babel para chegar até Deus. Foi ali que já o espírito do anticristo já havia se instaurado na terra. Então isso já vem de séculos passados. Mas agora ele vai ter que não só operar, irmão, espiritualmente. Ele vai ter que aparecer no cenário mundial num tempo em que o mundo esteja numa grande catástrofe e que a humanidade esteja buscando alguém com a solução para resolver os acontecidos. E aí então, irmãos, é aonde ele vai aparecer, né, como o herói que vai trazer a solução para resolver tudo que está acontecendo. Mas na verdade isso vai ser um engodo, né, da parte de Satanás, porque o anticristo ele não vai operar sozinho, assim como nenhuma entidade opera só, né? O anticristo, com ele vem o anticristo, que é o principal, o falso profeta e a besta, irmão. E aí vai ser muito forte, né? Paz do Senhor, Jéssica Teixeira, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Andréia, Deus abençoe. Eu vou encerrando essa live. Irmãos, tudo que a gente for fazer, orar ao Senhor, quando for doar sangue, quando for tomar medicamento no hospital, orar em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, vigilância, né? O mundo que estamos vivendo está cheio de maldade, de malícia, de miséria, de prostituição, de avareza, de promiscuidade e assim por diante. E eu encerro aqui falando da live de ontem da oração. Irmãos, ontem de tarde, antes da live, eu estava sentado fazendo um serviço aqui no quintal da minha mãe. Quando eu sentei um pouco ali cansado e começou a vir ali na minha mente, né, irmãos? Eu creio que é Deus. Começou a vir em minha mente assim, no primeiro embate da eleição agora, de outubro, o Bolsonaro ganhava. E todo mundo, muita gente se alegrava. Mas havia uma reviravolta. E de repente quem ganhava era o Lula, irmão. E aí sabe o que aconteceu? O mundo inteiro comemorava, irmão. Lugares comemoravam. O negócio era terrível. E demônios, entidades eram liberadas da terra.
vinham com mais ações e mais ênfase, irmão. E aí começava algo ferrenho, que é algo que está por vir. Muitas coisas estão por vir, mas está algo por vir depois das eleições que vai ser muito forte. Talvez seja a lastração dessa nova pandemia, com bastante mortes, né? E a gente tem que estar se precavendo já, orando e pedindo a Deus que revele tudo que está em oculto, irmão, porque o desejo de Deus é se revelar. E o nosso desejo deve ser que Ele se revele a nós, né? Pai Senhor, Dona Sueli, Deus abençoe poderosamente. Eu vou encerrar essa live, assista ela de novo, do começo ao fim. Deixe seu comentário, compartilhe. Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, já ore desde já por 2023. Não esquece a data, dia 31 de outubro de 2023, vai dar o prenúncio para o satanismo do início do fim, né? E para isso acontecer, muitas coisas vão ser mudadas, novas coisas vão ser implantadas e o mundo vai gemer, irmão. O mundo vai gritar, né? E quem não for de oração vai, irmãos, tremer na base, né? Vai ser liberado na terra, pelo alguns estudos que eu fiz no documentário, um demônio que nunca tinha atuado ainda. Em 2023 ele vai ser liberado. Aí o Ivan Lima falou aí do portal. Posteriormente vai ser esse portal que vai se abrir, né? Que vai ser liberado esse demônio. A elite, irmão, está trabalhando com força. As pedras da Geórgia foram derrubadas. Pesquisa lá, a queda das pedras da Geórgia. E você vai ver quais são os mandamentos de Satanás e por que essas pedras foram derrubadas, né? Porque o inimigo criou lá as pedras da Geórgia, colocou os mandamentos e agora derrubou, né? É só Deus para ter misericórdia, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Assista essa live do início, eu vou concluir ela. E você compartilha esse vídeo, assiste do início, fique atento, em nome de Jesus. Missionária Maura, paz do Senhor, Deus abençoe poderosamente e a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Que na paz eu vou correr, que agora tem outro compromisso. Ô glória, Deus abençoe.